Mais um vídeo de aprendizado de máquina utilizando o Microsoft Azure. Agora que a gente já viu como é simples fazer um experimento para construir um modelo de aprendizado de máquina utilizando o ambiente Azure, a gente pode detalhar mais o que foi feito, analisando objeto por objeto. A ideia inicial era mostrar a facilidade de criar um modelo a partir do zero, mas o mais interessante é a gente analisar o experimento que foi feito para ter mais entendimento dos detalhes, né? Então, a primeira coisa que a gente pode falar é sobre datasets. Aqui você, olhando com calma, vai verificar que existem várias opções de samples que você pode usar para aprender mais sobre aprendizado de máquina, criar experimentos. Alguns desses datasets são úteis para fazer classificador, outros para uma regressão, que a gente vai ver mais adiante o que é. Então, tem que explorar mesmo e descobrir o que pode ser interessante de se analisar. Na saída de um objeto dataset, você tem a opção Visualize, que a gente usou para verificar como são as colunas desse dataset. Aqui você, além de inspecionar os valores que estão nas colunas, você pode usar, se você clicar numa coluna, você vai ter algumas informações estatísticas também, como a média, o menor valor encontrado, o maior. Isso, claro, se for um tipo numérico. Se essa coluna, se esse input, feature, também chamado variável independente, se ele for numérico, ele vai ter essas informações. E também você pode verificar em Visualizations aqui um histograma mostrando como se distribui, qual é a distribuição dos valores dessa variável, Bress Quad no caso. E além disso, é possível você fazer uma comparação com outra coluna que você quiser fazer. Aqui estão listadas as outras colunas e se a gente fizer uma comparação, ele vai criar um gráfico, um plot, não é mais um histograma, e que vai mostrar a comparação entre valores entre uma coluna e outra coluna. Se você tiver uma base de dados sua, um dataset que você quer utilizar dentro do Azure para criar os seus experimentos, também é muito fácil de você fazer isso. Eles vão ficar aqui no My Datasets, quando você tem que importar ele, e ele vai aparecer aqui no My Dataset, vai ser um objeto como esse que foi incluído aqui, apenas ele não é um sample, ou seja, não vem com o Azure e vai aparecer para você em My Datasets. Como que você importa um dataset, então? Aqui se você vier aqui nessa parte aí onde está escrito Datasets, clicar, você vai ver uma lista dos seus datasets. Esses são os datasets seus e os samples estão aqui também. Você clicando em New, vai abrir essa parte aqui para você poder selecionar um arquivo do seu computador. Aqui é muito simples, você vai selecionar arquivo, vai escolher um arquivo, por exemplo. Vai ter que ser um arquivo CSV, é a forma mais fácil de você importar, seria um CSV. Dá um OK aqui, pode escolher um nome também para o arquivo. E para o dataset, ou aqui ele está dizendo que já existe um dataset, está colocando como se fosse uma nova versão do dataset, mas se eu tirar isso aqui, ele me deixa colocar um nome para esse dataset. Poderia ser um outro dataset, não uma versão nova de um que eu já tenho. É porque no caso eu já tenho esse arquivo na minha conta. Dando OK, ele vai aparecer aqui uma mensagem de upload aqui embaixo, e quando estiver pronto, vai dar uma mensagem aqui de que o upload terminou. E o dataset vai aparecer aqui entre os mais datasets. Às vezes pode acontecer um erro aqui de upload, e esse erro já me aconteceu de ser, na verdade, alguma falha do sistema que no final das contas o dataset aparecia aqui na minha lista, mas aqui dava uma mensagem de erro. Então, o que você pode fazer é dar um refresh na página, se aparecer algum erro aqui,
e assim você verifica se realmente houve um erro ou se o upload aconteceu. Mas o normal é que aqui dê uma mensagem de OK quando terminar. Outra coisa que a gente pode fazer, ó, aqui já completou o upload. É uma outra opção que você pode, se você quiser usar um dataset que não está no seu computador, mas também não é um sample que já vem com o Azure, você pode usar o objeto Reader. Esse objeto ele permite que você faça o download de vamos dizer assim, você use um dataset que está na internet em alguma URL, por exemplo, ou mesmo numa base de dados do Azure, e você especifica, por exemplo, se usar uma URL, eu especifico a URL, qual é o formato do arquivo, e então eu posso usar um arquivo que não está nem no meu computador e nem estava disponível antes no ambiente Azure. Isso aqui é útil para fontes externas, então eu vou tratar isso aqui como se fosse um dataset qualquer. Vou criar meu experimento da mesma forma que foi criado o experimento que a gente viu no vídeo anterior. Uma outra opção, um outro objeto que existe para gerar dados, se você quiser criar os dados manualmente, é essa opção aqui, Enter Data Manually, que esse objeto ele te permite aqui nas propriedades de você digitar os dados que você quer, de forma que, por exemplo, se você quiser fazer um teste muito simples e digitar alguns dados, por exemplo, eu não tenho uma base de dados de tempo, de dados meteorológicos, mas eu quero criar uma pequena base de dados aqui. Eu poderia botar aqui tempo e aí colocar ensolarado, chuvoso, nublado, etc. A primeira linha, se eu deixar clicado aqui header, vai ser o nome da minha coluna, e as outras linhas serão os valores dessa coluna, dessa variável, ou desse input. É uma forma de você, não é muito útil porque se forem muitos dados, porque não tem uma ferramenta de edição, não é muito melhor você editar dados numa planilha como Excel, mas se for para uma pequena quantidade de dados, para algum experimento que você precise de uma pequena quantidade de dados, esse objeto pode ser útil. Bom, então basicamente é isso. Ou você utiliza para um dataset, ou você usa esses objetos que a gente está falando aqui, Reader, Enter Manually, ou você importa desde o seu computador para as suas My Datasets, ou você usa um sample. Essas são as formas de você, basicamente são as formas de você começar o teu experimento escolhendo um dataset de uma dessas fontes. E esse dataset vai ser um objeto, geralmente é o primeiro objeto do seu experimento. E claro, você pode ter mais de um dataset no seu experimento, mas aí isso a gente vê num outro vídeo. Seria uma questão uma situação mais complexa. Até um outro vídeo então sobre aprendizado de máquina utilizando o Azure.